Olá, bom dia. Vamos agora às notícias que tratam de educação e ciências aqui na Univesp TV. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Para começar, falando um pouquinho sobre o Enem, ontem o Ministério da Educação divulgou um dado importante: 65% do total de inscritos do Enem, a manchete aqui do UOL, tiveram isenção na taxa paga de R$ 35. Então, foi exatamente 5.200.000 isentos. Uma informação importante divulgada pelo MEC ontem. Vale ressaltar, Rodrigo, que esse ano houve um recorde no número de inscrições. Foram exatamente 7.834.024 inscritos no Enem este ano. Que bom, certamente esse desconto permite a muita gente realizar o Enem, né? Um valor que muitas vezes a gente imagina que pode ser para um investimento com uma educação pequena, para muita gente é definitivo. Um valor, exatamente. E agora temos uma informação importante também com uma convidada, Rodrigo. Exatamente. Essa notícia não está nos jornais, mas é muito importante e vai estar nos jornais certamente. Vou explicar para o telespectador da Univesp TV rapidamente. No final do ano passado, exatamente no dia 28 de dezembro, ou seja, no apagar das luzes do ano, o Congresso aprovou uma lei que modifica o plano de carreira do Magistério Federal, ou seja, dos professores das universidades federais. Houve uma gritaria geral, não agradou a ninguém, nem mesmo aos professores, nem sindicatos, essa lei, que mudava completamente o plano de carreira, extinguia a necessidade de doutorado. A comunidade científica e os professores se uniram, conseguiram que o governo editasse uma medida provisória que resolveu boa parte dos problemas que estava nessa lei. Porém, essa medida provisória acabou deixando uma brecha, um problema que diz respeito à questão da possibilidade dos professores fazerem consultoria. Ela acaba contrariando uma outra lei, a Lei da Inovação. A professora Helena Nader, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, está encabeçando essas negociações desde quando a lei foi aprovada e, novamente, atenta, percebeu esse problema agora na medida provisória, está aqui conosco e vai explicar com mais detalhes do que está acontecendo. Professora Rodrigo, bom dia à senhora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tatiana. Obrigada por mais essa oportunidade de conversa com todos os teus telespectadores e ouvintes. Muito obrigado. Explica para a gente, professora, qual o problema agora da medida provisória? O que aconteceu? A medida provisória, né, como você bem colocou, corrige a parte da carreira. No entanto, a medida provisória, ela tentou também corrigir a contradição que existia entre a lei promulgada em dezembro e a lei da inovação, que permite que o professor, que é dedicação exclusiva, quer dizer, 40 horas de dedicação exclusiva, possa prestar assessoria. Na lei de dezembro, dizia que eram 30 horas anuais, quer dizer, praticamente nada. Agora, na medida provisória, há uma melhora, mas para 120 horas, ainda contradizendo o que foi feito com a Lei da Inovação, que é de dezembro de 2004, ainda quando era presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a Lei da Inovação foi feita para se tentar dar um impulso na inovação tecnológica do país. E aonde que a gente tem ciência acontecendo são nos institutos e nas universidades. Ou a gente casa essa parceria entre universidade e empresa, ou o Brasil não vai conseguir fazer a inovação. Ele vai ter que continuar comprando pacotes fora. Por isso que essa lei foi muito importante. Eu sei que tem várias, como é que se fala, quando cada senador coloca emendas à medida provisória. Eu ainda não tive acesso a todas elas, embora já estejam para o público. Eu preciso ver se alguma das emendas corrige essa discrepância. O que nós estamos fazendo é lutando para que esse 120 horas seja corrigido e fique de acordo com a Lei da Inovação. Porque, inclusive,
com a medida provisória, 120 horas, aqueles professores que estiverem fazendo a assessoria conforme dizia a lei da inovação, eles ficam num buraco negro, você está entendendo? Então, Depende de quem ler a lei, quem que tem mais força, se é essa medida provisória ou a lei da inovação. Professor, então são dois problemas, um que ficam duas leis, uma dizendo uma coisa, outra dizendo outra. Exatamente. E tem também a questão de, a senhora entende que isso contraria o interesse da ciência e da indústria brasileira, ao não permitir que o pesquisador vá para a indústria, é isso? A SBPC, sim senhor, é isso mesmo. A SBPC foi uma das que lutou para se ter isso na lei da inovação. Se você olhar, o Ministério hoje é Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Brasil quer fazer inovação, mas para fazer inovação, ele vai ter que ter o diálogo com quem sabe fazer ciência e tecnologia, porque infelizmente ainda as nossas indústrias e empresas não têm P&D acontecendo, são raras. Então esse diálogo que acontece no mundo inteiro, inclusive no mundo comunista, na China isso é comum, e no mundo capitalista é mais do que comum, tá certo? Então, isso era uma modernidade para o país. Mas o próprio MEC também está preocupado com isso. Só que tem a medida provisória que está valendo já. Então, o Congresso Nacional tem, se não me engano, 120 dias, né? Para aprovar, emendar, mas tem que dar uma resposta. Então, nós estamos nessa luta para reverter, porque o ganho hoje está perdido. Porque o máximo permitido pela MP agora é de 120 horas, que vai te dar, fazendo 8 vezes 5, 40, 3 meses, né? Fazendo 40 horas semanais. Professora, é Tatiana falando. Só uma dúvida. Como vocês da SBPC pretendem pressionar para que essa decisão, durante esses 120 dias aí que vem pela frente, para que essa decisão seja uma decisão um pouco mais interessante para o pesquisador brasileiro? Olha, nós estamos já dialogando com o próprio MEC, com o ministro Mercadante, dialogamos com o ministro de Ciência e Tecnologia, o ministro Marco Antônio Raupp, e com o Senado. Já conversamos com vários senadores, com o próprio presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. Então, nós estamos indo buscar a reversão. Eu acredito que a gente vai conseguir, porque todos querem um Brasil moderno. É que, se desculpe o que eu vou falar, mas é que nós temos tantas leis que às vezes não se percebe que uma está contradizendo outra. Eu mesma faço minha culpa, minha máxima culpa, porque lutei para reverter a ausência a necessidade de ter doutorado, reverter a carreira e não percebi, você está entendendo? Que tinha mais um problema grave. Então, eu imagino que seja muito difícil. Se vale a pena você um dia dar uma olhada, você põe o nome de uma lei, você vai ver no começo o que ela extingue e o que ela complementa. É uma loucura. Professor... É realmente por isso que está se discutindo muito se vale a pena ter um código de ciência, tecnologia e inovação para o país. Um código básico, aonde depois manda para leis específicas. Professora... Está complicado e depende sempre de interpretações. Isso é outra coisa que é complicada no Brasil. Professor, e só para terminar, o nosso Congresso Nacional, talvez haja uma carência ali de representantes, tanto na Câmara quanto no Senado, representantes mais próximos à área da ciência, professora, talvez seja esse também a necessidade. Haja também uma necessidade de trabalho da comunidade científica para ter representantes mais próximos, atentos e conhecedores ali? Isso as pessoas com quem eu tenho dialogado em Brasília, tanto da Câmara quanto do Senado,
que estão nas comissões de ciência e tecnologia, como também da educação, estão muito atentas e muito receptivas, tá certo? Então, eu acho que a gente vai conseguir. O problema da lei do magistério superior, aquela que foi aprovada em dezembro, é que não teve discussão no Senado. Você entendeu? Então, chegou da Câmara e foi aprovada num acordo de lideranças. Então, apesar da SBPC e da Academia Brasileira de Ciências terem se pronunciado contra, não fomos ouvidos. Mas agora está todo mundo correndo atrás para reverter esse malefício que aconteceu em alguns aspectos dessa legislação. Ela trouxe algumas coisas, que foi a correção salarial, que era importante, porque realmente os salários da Universidade Federal estavam muito defasados. Ela permitiu, que eu espero que seja com avaliação, que o indivíduo que está com produção científica, com a atividade de extensão, de educação, mas não tem, porque só 10% do número de cargos na universidade pode ser no federal para titular, diferentemente da universidade americana, que quanto mais titular eu tiver, melhor eu sou. Aqui a gente fez que nem no Exército como patente. Então, ela permitiu que indivíduos altamente qualificados, vai depender de cada universidade, olhar para que isso realmente aconteça, para que não fique um benefício generalizado. Ela permitiu que tivesse uma correção e um cargo que seria equivalente ao titular. Muito então, bem. Tem algumas coisas que foram boas, mas olhando no todo, eu acho que ficou mais complicado. Professora, eu tenho certeza que a senhora, como vem fazendo, e a senhora esteve aqui no ensino superior, está atenta e a gente está atento, estamos atentos aqui ao trabalho da senhora, acompanhando. Obrigada. E sempre com a possibilidade da senhora, claro, relatar e nos contar como as coisas andam em Brasília com relação às questões da ciência e da tecnologia. Obrigado, professor. E a gente mantém contato. Eu agradeço mais a vocês, Rodrigo e Tatiana, por essa oportunidade, que é muito importante. Vocês são muito vistos e ouvidos. Muito obrigado, professor. Obrigada. Bom trabalho. A gente continua acompanhando o trabalho da senhora em Brasília. A professora certamente vai voltar para contar mais. Professora Helena Nada está à frente aí dessas negociações e muito atenta. E não é fácil mesmo. Eu li as leis todas. Você tem que mergulhar ali num calhamaço, muitas vezes contraditório. Às vezes um detalhe importante, mas você deixa passar outro detalhe que é tão importante quanto, né? Exatamente. E se a sociedade não pressionar, as coisas não saem como de fato elas deveriam sair, né, com os interesses. Sabe que nos Estados Unidos tem uma questão curiosa? Aqui no Brasil há um estigma grande com relação ao lobby no Congresso, nas duas casas. Nos Estados Unidos é algo que é tratado naturalmente, não como algo fora da lei. Lobby é aquilo que você vai até o Congresso para defender os seus interesses dentro da lei. No Brasil há um estigma na palavra. É importante muitas vezes as pessoas, as organizações da sociedade estarem presentes junto ao Congresso para não acontecerem coisas como essas, por exemplo, acabar uma confusão como essa. É importante esse lobby no bom sentido, não é? Quem entende pode pressionar e pode fazer, explicar para o parlamentar qual é o real significado de uma mudança, no caso como essa. É fato. Rodrigo, agora uma pergunta. Você se lembra da sua época de escola, da chamada? Claro, presente. Presente, exatamente. Claro, sempre uma piadinha, né? Mas... Tem uma novidade interessante, até falando um pouco sobre tecnologia, mas uma tecnologia de uma maneira diferenciada. O portal G1 trouxe uma notícia interessante falando que as escolas municipais de Santos, na verdade na Praia Grande, a região da Baixada Santista de São Paulo, não existe mais chamada. O professor não diz nem o nome da criança, nem o número, como se fazia no passado, né? Hoje a criança, ela usa um marcador eletrônico, como se ela estivesse batendo um ponto. É o famoso bater cartão na escola. Exatamente, a criança já desde pequena está treinando. Olha ali a imagem da aluninha. Os alunos já registram um ponto eletrônico na entrada e na saída da escola. O interessante é que os pais recebem via SMS informação do horário que a criança está entrando na sala de aula e do horário que ela está saindo. Então, as pessoas estão vendo com bons olhos essa tecnologia nessas escolas da Praia Grande
E é algo interessante de se destacar, porque é novo, tem a ver com a tecnologia mesmo, diferente da tecnologia que é usada na sala de aula, mas é algo interessante, porque poupa o tempo do professor, a criança chega, já tem a responsabilidade de poder marcar o ponto lá, de colocar o dedinho. Como professora, sua experiência de professora, você aprovaria uma boa? Eu acho interessante, não é ruim não, eu acho que é ficaria uma triste, aliada. porque eu como aluno gostava de fazer a chamada para o professor. Usar já a voz, Tatiana Bertoni, presente. Para mim, eu ficaria chateado com esse ponto. Não ia poder ajudar mais o professor, não ajudaria, né? Não ganharia um pontinho com o professor, mas tudo bem, é a tecnologia, né? Tá certo, então, Rodrigo. Então, com essa notícia, a gente encerra os nossos destaques hoje em relação à ciência, à tecnologia e também à educação. E o Estúdio ao Vivo Univesp volta amanhã.